Nós estamos aqui na unidade 4, ó. Funções em linguagem Python, ó. Avaliação 4. Funções em linguagem Python. E já temos aqui o vídeo da primeira aula, onde a gente faz a introdução às funções. E aí hoje a gente vai concluir esse assunto, justamente para poder avaliar na semana que vem. E assim a gente fecha a unidade 4 para começar a quinta e última unidade do nosso curso. Eu vou abrir o arquivo que está aqui, ó. Peço para que vocês abram também, é o material teórico, funções em Python, unidade 4. Esse arquivo que está aberto aqui, ó, ele refere-se ao capítulo 5 do livro de Python 3, tratando das funções. E aí, na semana passada, só recapitulando, nós fizemos esse primeiro exercício aqui, ó, onde ele declara uma função. A gente viu que uma função ela tem 4 elementos. Vou até abrir aqui o exercício que nós fizemos na semana passada, ó. A gente fez o exercício chamado minha função. Então, ele tem 4 elementos. Primeiro, a palavra reservada, def, de definition, nós estamos definindo uma função, aí ela tem um nome, e tem que seguir aquelas regras, não pode começar por número, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço em branco, nem ser uma palavra reservada da linguagem. Depois, ela tem os parâmetros, que são opcionais. A gente pode fazer uma função sem nenhum parâmetro. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha uma função aqui, ó, def solicita valor, ó. Então, ela tem um parâmetro vazio, ó. E aí lá dentro eu posso dar um return do que o usuário informar. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, input, e vou colocar aqui informe um valor. Informe um valor, por exemplo, ó. Então, pronto, a função é só isso, ó, solicita valor. Está vendo que ela recebe um parâmetro em branco? Se eu chegar lá embaixo agora, deixa eu criar um arquivo novo aqui. New Python file, funções. Vou criar um arquivo chamado funções. E vou colocar essa função lá. Então tá lá, ó. Vou chegar no meu programa agora e vou dar aqui um print. Um print de quê? De solicita valor. Olha lá que legal, ó. É um print de solicita valor. Vou rodar isso aqui. Então, olha lá, ó. Ele está me solicitando um valor. Eu vou botar o valor 45, por exemplo. Quando eu der Enter, ele vai imprimir. Então, o campo, o parâmetro, a assinatura da função, ela é opcional. Então, olha só, quando eu tenho aqui uma função, definindo aqui uma função, def, aí ela tem o nome da função, nome, ela tem os parâmetros que são a assinatura, que é opcional, então eu vou botar aqui, ó, em rosa, que isso aqui é a assinatura da função, tá? A assinatura da função, ela é opcional. E aí eu tenho os 2 pontos. Tá? E aí aqui eu tenho comandos. Comando 1, comando 2 e assim por diante. Comando 2 e comando N. Então aqui eu tenho a minha função, ó. Comando N. Finalizei a minha função, agora eu vou chamar aqui, por exemplo, eu posso dar um print. Vou chamar a minha função aqui, ó, nome. E aí o que eu passar aqui, ó, é o parâmetro.
parâmetros. Tá? Então, ó, não esqueçam disso. Aqui, o que a função, os parâmetros que você passa entram aqui, ó, na assinatura da função. Então, o nome disso daqui é assinatura. O nome disso daqui são parâmetros. Por favor, não esqueçam mais disso. Toda vez que a gente tiver o que a função recebe, é chamado de assinatura da função. O que a função recebe é chamado de assinatura da função. O que eu passo para a função são os parâmetros. Então, não esqueçam mais disso, tá? O que ela recebe é a assinatura e o que eu passo é o parâmetro. Então, a assinatura da função ela é opcional, como a gente pode ver aqui, ó. Essa função, por exemplo, ela não teve a assinatura. A assinatura dela vazia. Então, ela é opcional. Então, recapitulando, ela tem a palavra reservada, def, ela tem o nome da função, ela tem uma assinatura e ela tem os 2 pontos. Esses são os 4 elementos de uma função, sendo que o terceiro elemento, que é a assinatura dela, é opcional. Tudo bem? Então, a gente viu isso aqui na aula passada. Depois, a gente viu as características de uma função, a importância das funções. Eu falei para vocês sobre modularizar o sistema. Tudo nos meus softwares eu utilizo função. Porque aí você faz o trabalho uma vez só e aí depois fica chamando funções. Inclusive, eu tenho funções para tudo. Eu tenho função que resgata uma série de coisas no banco. Eu tenho até função para fazer consulta no banco. E aí eu passo os parâmetros para elas. E aí a ideia de dividir para conquistar. Ou seja, quando você divide os sistemas em módulos, fica mais fácil. Não só de dar manutenção, mas até mesmo de entender esse código, de trabalhar nele. Então, a reutilização elimina a redundância. E aí a gente tem aqui a questão dos parâmetros da função, que a gente passa para a função. Depois aqui, ele na página 123, ele dá um exemplozinho onde a gente passa os valores. A gente chegou a fazer isso aqui na aula passada. Tanto é que eu até pedi para vocês fazerem um exercício, não sei se vocês lembram, eu acho que eu estou até com ele aberto aqui em algum lugar. Esse aqui, ó. Não, foi não. Foi não. Esse foi não. Enfim, pedi para vocês fazerem. Ah, esse aqui, ó. Eu pedi para vocês fazerem dever de casa. Lembram disso? Se não fizer, vou mandar um bilhete para os pais e os responsáveis. Nessa turma aqui, só teve uma pessoa que me mandou esse exercício. E aí é para escrever em Python as 6 operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, e também fazer o cálculo do fatorial e da exponencial. E a gente fez esse exercício na aula passada. Qualquer coisa lá no vídeo, basta dar uma conferida, tá? E aí a gente... Ó, tem uma outra coisa, eu posso passar as strings para a função. Então, olha só que legal. Vou voltar aqui no meu arquivo chamado funções. Vou criar uma função aqui, ó, que faz, por exemplo, soma. Ela vai receber os parâmetros A e B. Então, olha só que interessante. Eu posso dar um return de A mais B. Como o Python é uma linguagem fracamente tipada, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou dar um soma de um valor A aqui e um valor B, ó, solicita valor. Olha que legal isso daqui, ó.
Então, vou rodar esse programa aqui. Ficou faltando uma coisa aqui, abrir e... falta fechar mais um parênteses. Então, olha só, vou rodar esse programa, ó, informe o valor. Vou botar aqui, ó, o Wilson. E quando eu der Enter, ele está me pedindo novamente, olha lá, ó, Amaral. Quando eu der Enter agora, ele vai me imprimir lá, como resultado, ó, o Wilson Amaral. Ou seja, eu posso passar... Como o Python é uma linguagem fracamente tipada, o que significa isso? Ela manipula os dados de acordo com o valor que ela recebe, igual ocorre no JavaScript. Diferentemente do que ocorre no C, ou no Java, ou no Pascal, ou no COBOL. Essas linguagens fortemente tipadas, como é o caso do Java, do C, do COBOL, do Pascal, eu preciso especificar o tipo de dados. Python, JavaScript, PHP, não. Ele assume o valor que eu passar para ele ali na hora. Por esse motivo, quando eu mandei imprimir soma de solicita valor e solicita valor, o que ele fez? Em vez de solicitar de informar um número, eu informei um texto. Ó. E aí o que ele fez? Vou até botar aqui, ó. O que ele fez? Ele simplesmente botou Wilson Amaral, porque ele recebeu o texto e como ela é fracamente tipada, nesse caso, o que ela fez? Ela fez a concatenação. Eu vou rodar de novo o programa e vou agora informar valores numéricos. Ó. Informe um valor 8. Informe outro valor 9. E olha lá o que ele fez. Ele concatenou os resultados. Por quê? Porque eu estou trabalhando somente com um input aqui. Ó. Se eu criasse uma função aqui, por exemplo, ó, vou criar uma outra função chamada solicita valor inteiro. Ó. Aí, aqui na hora de dar o input, o que eu faço? Eu dou um int no input. Olha que interessante agora. Primeiro eu vou chamar isso daqui. Agora eu vou chamar solicita valor inteiro. Solicita valor inteiro. Olha só que legal. Vou rodar a aplicação. Primeiro ele vai concatenar, ó, porque primeiro ele chamou essa função aqui, ó, solicita valor que não faz o tratamento de dados para inteiro. Agora ele está nessa segunda função, ó, botar os mesmos valores 8 e 9. Olha só que interessante. Agora ele fez diferente. Agora ele fez a soma. Então, qual a diferença desse primeiro para esse segundo? A diferença desse primeiro é que eu chamei a função que não fazia o tratamento de dados. Ó. Solicita valor, tá vendo? Ela não fez tratamento de dados. Então, o que ele fez? Ele concatenou o 8 e 9. Por quê? Porque esse operador aqui, ó, esse operador mais aqui, ó, esse operador mais, se ele receber o valor numérico, ele soma. Se ele receber valor de texto, ele concatena. Tá? Então, por esse motivo, na primeira chamada da função, que eu passei 8 e 9, em vez de somar, ele me concatenou. Por quê? Porque eu chamei a função sem tratamento. Ó. Na segunda, eu passei os mesmos valores e aí ele somou. Por quê? Porque aí eu chamei a função que faz o tratamento, ele faz o typecast. Se quiser botar isso daqui, ó, põe um comentário aqui na frente, ó, typecast. Isso é um typecast. Professor, o que é um typecast? A gente está convertendo de um dado para outro. Tudo bem? Tanto é que se eu chamar agora essa função, vou rodar o programa de novo e vou passar texto, ó. Vou rodar o programa de novo e vou passar texto. Wilson Amaral. Você vai ver que o primeiro ele vai funcionar. Só que agora ele vai dar um erro, ó. Se eu tentar passar o mesmo valor, ó lá, ó, ele estoura.
Por que ele estoura? Porque eu estou fazendo um typecast aqui, ó. O Manuel levantou a mão, pode falar, Manuel. Não, foi sem querendo. Professor, qual a diferença de criar uma função usando print no lugar do return? Criar uma função usando print no lugar do return? Não entendi. Se quiser usar o microfone para... vai lá. O Manuel não gosta de usar o microfone. Ele gosta de... Professor, qual é a diferença de criar uma função usando print no lugar do return? Ou seja, seria eu colocar um print aqui? Seria isso? Eu colocar no lugar do return aqui, eu teria colocado um print? Def, soma, print, ama. Ah, sim! Boa pergunta do Emanuel, ó, gente. Eu vou até reproduzir aqui a pergunta do Emanuel, ó. Eu vou chamar de soma 2. Agora eu entendi, Emanuel. Vou chamar de soma 2, ó. Soma 2. Tá? E no soma 2, em vez de dar um return, eu vou dar um print. Veja se eu entendi a pergunta corretamente, viu, Emanuel? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente jogar um soma. Vou jogar um soma 5 e 2. E agora eu vou jogar um soma 2. Soma 2. 5 e 3. Vou botar 5 e 3 nos dois para não... Então, olha só, vou rodar essa aplicação. Então, tá lá, ó. Observem que ele deu o valor de 8 aqui. Ele só executou o soma 2, tá vendo? Ó? Por que ele executou o soma 2? Porque no soma 2 eu já fiz o print. E no soma, ele só me retornava o valor. Então, no caso do soma aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui e colocar o print. Ó. Percebe que agora ele vai imprimir duas vezes o 8. Olha lá, ó. Imprimiu 8 e 8. Então, a pergunta do Emanuel é assim, professor, qual é a diferença de eu dar um return e de eu dar um print? Se você der um print, a própria função já faz a impressão. Só que eu já vou adiantar uma coisa aqui, ó. Vou botar aqui na frente, ó. Não é uma boa prática, ó. Não é uma boa prática. Por quê? Pode me dizer por que não é uma boa prática? Não é uma boa prática porque não é papel da função imprimir. Vou até escrever aqui, ó. Não é papel da função fazer impressão. Não é. Você pode fazer desse jeito? Pode. Mas as boas práticas sugerem que quem tem que imprimir é quem está chamando. Então, a pergunta do Manuel é: qual a diferença de eu usar o print e do return? O return, ó, isso aqui eu vou até botar aqui na frente, ó, é uma boa prática. Por quê? Porque as funções, elas são especialistas. São especialistas. Elas só fazem aquilo que ela foi projetada para fazer. Não é papel de uma função fazer a impressão de dados. E se o usuário não quisesse imprimir, por exemplo? Imagine você que o usuário quisesse imprimir assim, ó, a soma é... Imagine que ele quisesse fazer assim, ó. A soma é... Imagine que ele quisesse fazer assim, ó. A soma é soma. Então, do jeito que a gente está fazendo aqui, olha lá, ó, a soma é 8. Então, se eu fizer isso no soma 2, olha só o que aconteceria, ó. Ele vai
Vou copiar a mesma coisa aqui, ó. A soma é. Nesse caso aqui vai coincidir de dar certo, tá? Mas, olha lá, ó. A soma é. Aí eu chamei soma 2, passando o 5 e o 3. E aí ele executou primeiro, ó. Ele executou primeiro, tá vendo? Porque tinha um print, ó. E aí depois ele já perde aqui o valor, ó. Então não é uma boa prática, viu? Você, você pode fazer, professor, mas eu queria que a minha função já fizesse impressão. Pode fazer. Se for uma função específica para fazer impressão, não tem problema. Eu poderia ter uma função aqui, olha que legal, ó. Def, imprimir resultado. Imagine que eu tenho aqui uma função específica que faz isso. Então, ó, ela vai receber aqui um valor, um VLR, ela vai receber um valor, e aí dentro dela eu dou o print, e aí eu coloco assim, ó, o resultado é, aí às vezes eu quero formatar bonitinho, ó, o resultado é, e aí eu concateno com VLR, ó. Eu posso ter uma função, ó, imprime resultado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui agora, ó, e vou fazer o seguinte, ó, imprime resultado de quê? De soma 5, 3. Olha lá que legal, ó. Imprime resultado de soma 5, 3. Vou rodar isso daqui. Olha lá que legal, ó. O resultado é 8. Por que eu imprimi direto nessa função aqui, ó? Porque o papel dela era impressão. Aí fica bonitinho. Ela está cumprindo o papel, ó. A função, como o senhor teria feito no código que eu te mandei? Me lembra aí qual foi o código mesmo? Você me manda tanto código que eu não... Qual deles? A função tem o papel de imprimir. Ó. Nesse caso, a função tem o papel de imprimir. E aí, olha que legal, aqui eu chamei, ó, imprimir resultado, soma 5 e 3. O Cícero está comentando, o int main, no caso, exatamente, Cícero. O int main, nele é que eu coloco essa chamada, eu coloco a impressão, porque aí é papel dele. Agora, não é papel da impressão fazer assim. Então, essa daqui, ó, é uma boa prática. Eu vou até botar aqui, ó. Essa é uma boa prática. Volto a dizer, tá, gente? Boa prática, ó. Não é que tá errado, não. Não tá errado, mas não é o papel da função. A função ela tem que ser especialista. Anotem isso em algum lugar. A função ela tem que ser especialista. O que significa especialista? Uma pessoa especialista é uma pessoa que é expert numa única coisa, diferente de uma pessoa generalista, que é expert em várias coisas. Uma pessoa especialista, ela só é expert numa única coisa. Uma função, o papel dela é ser especialista. Olha aqui, ó. Isso é uma boa prática. Ela faz só o que ela foi convidada a fazer. Isso aqui não é uma boa prática. Funciona, você pode utilizar, mas não deve utilizar. Esclarecido, Emanuel? Esclarecido, Cícero? Alguém mais tem alguma dúvida quanto a isso? Então pode fazer, eu só sugiro que evitem, tá? Especializem a função, ela só deve fazer o que ela foi, ó, nesse caso, ó, imprimir resultado. A função faz só a impressão do resultado, ponto final. Qual é o resultado? Soma. Essa aqui faz só a soma, ó. Olha como você dá o controle para quem está desenvolvendo e quem está usando a sua função.
Não é papel seu fazer outras atividades. Combinado? Não vamos esquecer mais disso. Foi boa pergunta, Emanuel. Muito boa, porque senão eu não teria comentado sobre esse assunto. Emanuel, se eu criar uma função para achar e modificar o nome de um arquivo, eu teria que dividir uma função que acha e outra que troca? Eu faria sim. Eu faria sim, exatamente, ó. Eu faria exatamente assim. Por que o professor Wilson faria exatamente assim? Porque depois, se eu quiser usar uma função só para trocar, eu já estou com o arquivo na mão. Eu quero só trocar, então eu chamo só a função de troca. Entendido? Porque olha só, depois, imagine que você queira uma função só para achar o arquivo. Essa tua função aí que acha e troca, ela não vai servir. Então, se eu tiver uma função só que localiza o arquivo, ponto, ela só faz isso, e uma outra que só troca, eu chamo uma, depois chamo a outra. E se em algum outro ponto do programa eu já tiver o arquivo na mão e quiser só trocar, fechou. Eu chamo só a função de troca. Então, eu faria exatamente assim. Eu teria uma função para cada atividade. Quanto menor a granularidade de operação da função, melhor. Isso é tão importante que eu vou até programar já pensando em reciclar o código, então. Sempre, sempre, sempre. O seu código, ele tem que estar pensando, ele tem que ser pensado para reutilização. Então, quanto menor as atividades das funções, quanto menor as atividades das funções, mais especializado e reutilizável será o seu código. Ó, mais reutilizável será o seu código. Porque as funções elas são bem especialistas. Eu consigo aproveitá-las em outros pontos. Tudo bem? Menor granularidade possível, sempre. Programar já pensando em reutilização de código. Inclusive, olha só, o nosso arquivo fala justamente disso na página 121. Olha lá, ó. Dividir para conquistar. Quanto mais tiver dividido o seu código, melhor. O reuso de código e a eliminação de redundância. Olha o exemplo do Emanuel aí, ó. Se eu tivesse uma função para achar o arquivo e dividir e trocar, só uma função para fazer isso. E depois eu precisasse só trocar, eu teria que fazer uma outra função só para trocar. Olha eu repetindo o código. Olha a redundância aí. Não pode, tá, gente? Menor especialidade possível. Menor possível. Continuando aqui. O que mais a gente tem? Depois, passagem de string, já falei sobre isso. Depois, parâmetros com valores padrão. Isso é interessante, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Parâmetros com valor e padrão. Tá vendo que eu tenho aqui soma AB. Ó, eu já vou colocar aqui, ó, soma A igual a 0 e B igual a 0. Como 0 é o fator neutro, vou até botar um comentário aqui, ó. Vou botar um comentário aqui, ó. 0 é o fator neutro da soma. Porque qualquer número somado com 0 é ele mesmo. E qual é o lado bom agora? Se eu deixar de botar um parâmetro aqui, ó, por exemplo, soma 5, ele não vai dar erro, quer ver? Vou rodar isso aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó, o resultado é 5. Por quê? Porque eu utilizei o default 0, ó. Então, se eu não passar o valor aqui,
Se eu passar, ó, eu vou chamar a função de novo, passando os dois valores, ó, 5 e 3. Observem que, olha lá que legal, ó, a soma é 5, o resultado é 5, o resultado é 8, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Por que ele não deu erro? Porque eu já previ o valor lá. Se o usuário não passar, a soma 0. Se eu tivesse uma função do produto, olha que legal, ó. Vou até fazer isso, ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou botar aqui, ó, produto. Uma boa prática, gente, é vocês terem uma janela do PyCharm aí aberta e irem reproduzindo o que eu estou reproduzindo aqui, tá, gente? E aí fica fixado bem na cabeça, ó. 1 é o fator neutro da multiplicação, ó. Multiplicação. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, ó, vou botar aqui, ó, return A vezes B. E olha o que eu vou chamar aqui embaixo agora, ó. Eu vou chamar imprimir resultado. Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo e vou chamar produto agora, ó. Eu vou chamar produto passando somente o 5, vou copiar e vou colar e vou passar produto passando 5 e 3. Olha que show. Ele vai me dar 15, ó. Vou rodar essa aplicação, ó. Olha lá que legal, ó. Aqui ele fez a soma. Agora, ó, o produto, ó. 5 e 5, 3. Ó. O resultado é 5 porque eu coloquei aqui, ó, o valor default 1. Poderia ter colocado somente um dos parâmetros, tá, gente? Eu aqui quis colocar nos dois, mas eu poderia colocar... Quer ver, ó? Eu vou colocar somente no segundo parâmetro, ó. Só para vocês verem como funciona, ó. Vou rodar de novo. E olha lá, ó. Coloquei somente no segundo parâmetro, tá vendo, ó? Então ele executou isso daqui, passando somente o 5 e depois passando o 5 e o 3. E agora o produto, ó, passando somente o 5, linha 21, e depois passando o 5 e o 3. Olha que legal. Isso é parâmetros, passagem de parâmetros default. Tudo bem? Vou até botar aqui entre parênteses, ó. Assinatura com valor default. O que significa a palavra default? Padrão, tá? Default padrão. Deixa eu aumentar essa janelinha aqui, ó. Default significa padrão, ó. Assinatura tem um valor default. Vou até copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Embaixo também, ó. Assinatura com valor default. Tudo bem, amigos? Dúvidas? Vamos arrebentar na avaliação da semana que vem? Vamos gabaritar esse assunto? Vixe, Maria, ninguém respondeu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, sim, o Emanuel disse que sim, o Ian também. Beleza. Israel também. Então, ótimo. Continuando aqui, ó. O Ian disse que não, ó. Ah, Ian, tem que gabaritar. Fala sério, um assunto tão fácil desse, tão legal. Continuando, o que mais a gente tem? Parâmetros nomeados. Que legal. Então, eu posso fazer assim, ó. Eu vou aproveitar a minha função soma aqui, ó. A minha função soma, por exemplo. Eu posso chegar aqui dentro e posso fazer assim, ó. Eu posso imprimir assim, ó. Print, soma. E aí, tá vendo que ela recebe A e B? Ela recebe A e B.
eu posso passar um valor específico para B. Ó. Eu posso passar assim, ó, soma. B recebe 9 e o A recebe o 8. Ó, eu posso fazer isso. Então, eu vou rodar isso daqui, ó. Olha lá, ó. Imprimiu 17. Eu troquei os caras de lugar. Tá vendo? Isso daqui, ó, chama-se, ó, passagem de parâmetro no, por nome, ó, nomeado. Ó, ele fala bem aqui, ó, passagem de parâmetro nomeado, tá vendo? Porque até então a gente estava fazendo passagem de parâmetro posicional. Passagem de parâmetro nomeada. Por que nomeada? Porque eu quis nomear aqui, ó, eu quis trocar os caras de posição. Se eu passasse... É porque aqui, com a soma, tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos elementos na soma não altera o resultado. Mas imagine que eu tivesse aqui divisão, ó. Eu tivesse uma função chamada divisão, ó. Divisão. Vou criar aqui uma função chamada dividir. Dividir. O B, o default, eu vou tacar um 1 aqui, ó. Por quê? Porque o 1 é o fator neutro. O 1 é o fator neutro da divisão. Divisão. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Aí eu vou pegar, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Se o B, se o B for diferente, se o B for diferente de 0, se o B for diferente de 0, aí sim a gente vai dar um return de A dividido por B. Ian, professor, ao final da aula você upa esse código no Black? Oh, que mala. Olha que mala. Tá bom, eu upo. Então, olha lá, ó. Vou chamar agora a função dividir, ó. Vou chegar aqui e vou fazer assim, ó. Print. Não vou usar print, não. Vou usar minha função imprimir resultado. Fez uma função só para imprimir. E vou chamar, ó, dividir. Vou colocar 5 e 2. 5 e 2, ó. Vamos ver o que ele vai sair no resultado. Olha lá que legal, ó. O resultado é 2,5. Mas e se eu quiser mudar a posição? Eu posso colocar assim, ó. B recebe o 5 e o A recebe o 2. Vou rodar agora, vocês vão ver que vai mudar. Em vez de 2,5, você vai ver que ele agora vai dar 0,4. Olha que show. Deixa eu até deixar o anterior aqui, ó. Eu vou colocar 2,5. Olha lá, ó. Eu vou passar só 5 e 2. Show. Vou passar o 5 e 2 e aqui eu vou passar nomeado. Vocês vão ver que ele vai imprimir 0 ou 2,5, ó. Eu passei normal. E o 0,4, porque eu passei o parâmetro. Vou até botar o código aqui. Ó. Passei o parâmetro nomeado. E aqui em cima, passei o parâmetro posicional. Não esqueçam mais disso, tá, gente? Tenho questões no banco sobre isso. Posicional e nomeado. Ó. Tudo bem? Passagem de parâmetro posicional. Se você só passa o parâmetro, ele é posicional. Agora, se você muda a ordem, ele é nomeado. Nenhuma outra linguagem tem isso aqui, tá, gente?
Se você tentar fazer isso no C, no Java, vai dar erro. Só o Python que implementou isso daqui. Dúvidas? Tranquilo? Tá de boa? Continuando, então. Então, essa é a passagem de parâmetro nomeada, tá, gente? Empacotamento de parâmetro. Isso é legal, hein, gente? Isso é legal, ó. Empacotamento de parâmetro. Tá vendo que eu fiz a soma aqui? Passei 2 valores? E se eu quisesse passar vários valores? Se eu tentar passar vários valores aqui, olha só o que vai acontecer. Ó. Print. Vou chamar a função soma e vou passar o valor 2, 3, 4 e 5. Tá? Olha o que vai acontecer. Ó. Vou rodar isso daqui. Ó. Olha lá. Ele estourou. Ó. Por que ele estourou? Porque ele está me falando assim. Ó. A função soma recebe de 1 a 2 parâmetros posicionais. Mas no seu argumento você passou 4 parâmetros. Dá erro. E se a gente quiser resolver isso? Eu vou criar aqui, ó, def soma vários, ó, soma vários. E aí, olha o que eu vou colocar. Eu vou botar um ponteiro aqui para ler o conteúdo da variável. Olha que legal. Soma vários. Vou botar aqui números, ó, números. Olha o que eu vou fazer, que doido. Eu vou pegar uma variável aqui para pegar a soma, tá? A soma recebe 0. Eu vou fazer assim, ó, para i em números. Olha que doido isso, gente. Para i em números, o que eu vou fazer? Eu vou fazer soma recebe ela mesma mais i. Olha que doideira. E aí, no final, o que eu faço? Eu dou um return de soma. Olha que doido agora que vai ficar isso, ó. Eu vou chegar aqui agora e vou passar assim, ó. Imprimir resultado. Imprimir resultado. Vou fazer o quê? Eu vou fazer soma vários. Vou passar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 30. Olha lá, ó. Legal. Agora eu não tenho mais limites. Por quê? Porque eu estou na assinatura da função, eu tenho um ponteiro para os valores todos. E aí eu percorro o ponteiro. Ó. Vou rodar isso aqui para vocês verem. Olha lá que doido. Ó. O resultado é 84. 30 mais 10, 40. Mais 9, 49. Mais 8, 57. Mais 7, 64. Mais 6, 70. Mais 5, 75. Mais 4, 79. Mais 3, 82, mais 2, 84. Olha que beleza. Não é muito doido isso daqui? Quem acha isso aqui muito louco? Eu acho doido demais. Pronto, agora não tem mais limites, ó. Porque na assinatura da função eu tenho um ponteiro para o cara. E aí eu percorro esse ponteiro, ó. E aí eu vou somando. E se eu quiser fazer a soma só de 2 números, professor? Aqui, ó. Vou chamar a soma só com 2 números. 2 e 3, ó. Vou rodar lá, ó. Olha lá, ó. Que beleza. Não é muito doido isso? Quem acha isso muito doido aí? Levanta a mão. Quem acha? Quem pira o cabeção com isso? Ó, o Emanuel, o Ian, o Cícero, o Natanael. Eu acho isso muito doido, velho. Muito doido. O Gabriel também, ó. O Juan Pedro. Eu acho isso louco demais. E agora resolveu o problema, ó. Você não precisa mais
se preocupar com isso. Tranquilo? Dúvidas? Vamos gabaritar semana que vem? Função com empacotamento de parâmetros e assim. Aí, ó, que beleza. Função com desempacotamento, retorno de função, ó. Aqui a gente já viu, né? Questão do return. Manuel, não, porque eu vou errar alguma coisa bem besta. Já era, disse. A Manuel já se conhece, né, Manuel? Falando em Emanuel, eu fiz aquele ajuste, viu, de poder maximizar a tela dessas provas. Agora, quando vocês forem fazer a prova na semana que vem, vocês já vão usar a versão 2.1, ele já maximiza agora. Foi um pedido de vocês. Falar em avaliação, metade dessa turma aqui faz prova comigo amanhã, né? Estrutura de dados. Eu vou postar lá a versão nova do sistema para vocês baixarem. Falando em estrutura de dados, a Verônica me lembrou de colocar o vídeo lá. Eu esqueci de botar o vídeo da aula de dados. Vou botar aqui depois dessa aula. Combinado? Função que não retorna valor. Olha aqui, foi a pergunta do Emanuel. Ó, a função faz o print. Você pode fazer isso, mas não é uma boa prática, tá, gente? Ele está aqui, ó, fazendo isso. Atribuindo retorno de múltiplos valores. Isso aqui é legal, ó. Você pode também fazer o retorno de múltiplos valores, ó. Aqui na página 129, o que ele fez? Ele fez o cálculo de todas as operações e depois ele deu um retorno de todas elas, ó. Então a gente poderia ter uma função assim, ó. Eu vou criar uma função def matemática, ó. Vou criar aqui, ó, def operações aritmética. Vou botar aritmética. Def aritmética. E aí ela recebe num1 e num2, tá? Ela recebe num1 e num2. Eu posso chegar aqui e posso fazer assim, ó. Soma recebe num1 mais num2. Vou botar sub. Vou botar som e sub, tá? Som, sub. Recebe num1 menos num2. Vou botar prod de produto. Recebe num1 vezes num2. E bem aqui eu vou fazer assim, ó. Se num2 for diferente de zero, então eu vou botar div recebe num1 dividido por num2. Else, eu vou botar div recebe erro. Sei lá, ó. E aí, vou chegar aqui agora, recebe erro. Vou chegar aqui agora e vou dar um return, ó. Return de som sub prod e div. Olha lá que legal, ó. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou chamar a função aritmética. Vamos chegar aqui, ó, imprimir resultado, que é a função que a gente já fez para isso, ó. Imprimir resultado. Vou colocar aritmética e vou passar 5 e 2. Vou dar isso aqui, ó, que legal, ó.
Olha lá que legal, ó. O resultado é 7 é a soma, 3 é a subtração, 10 é a multiplicação e 2,5 é a divisão. Vou fazer um teste aqui mandando o zero lá no final, só para a gente ver se ele vai dar mensagem de erro. Ó. Que legal, ele estourou, exato. Ele deu a mensagem de erro, ó. Beleza, ó. 5 mais 0 dá 5. 5 menos 0 dá 5. 5 vezes 0 dá 0. E 5 dividido por 0, erro. Olha aí que legal, ó. Em vez de erro, a gente pode até imprimir aqui, ó. Não dividirás por 0. Impossível dividir por 0. Viram que legal isso? Olha só, a ação retornou todas as operações que nós fizemos. Olha que legal isso. Não é muito doido isso? Vocês não piram o cabeção, não? Eu piro demais o cabeção com isso. Olha que legal, ó. Então, essa é a parâmetros com múltiplos retornos. Função com múltiplos retornos. O escopo da função o ambiente externo da função será chamado global e local. Isso aqui vocês já leram, já. Se houver dúvida, só me perguntar. Escopo de funções, escopo de funções, escopo de funções. Aí, função recursiva. Para a gente fechar o conteúdo, função recursiva, vocês já fizeram para mim funções recursivas. Olha aí que legal. Fatorial. Ele até usa o mesmo exemplo do fatorial, ó. Que legal. Ele declarou lá fatorial. Se o n for menor ou igual a 1, ele vai retornar 1. Se não, ele retorna o n vezes o fatorial dele, menos 1. Quem está fazendo comigo a disciplina de quarta-feira, estruturas de dados, a gente está vendo justamente isso daqui, ó, funções recursivas, só que em linguagem de programação C. Aqui a gente fez em linguagem de programação Python. Deixa eu ver o que mais ele fala. Aí ele faz aqui para determinar se o número é primo, usando função recursiva, e aí ele finaliza. Fim do arquivo. Não é legal esse assunto, gente? O que vocês acharam? Eu acho esse assunto muito louco. Show de bola demais. Muito útil, exatamente. E aí, sempre que vocês forem desenvolver, eu vou pedir para vocês especializar o código. Dividir para conquistar. Porque quanto mais a gente tiver o código dividido em funções, mais especializado será o seu programa. E mais reutilizável também. Então, isso é muito... Se eu mostrar os meus códigos fontes para vocês, vocês vão ver, eu tenho função para tudo. Eu tenho função para fazer... O tempo todo eu só vou chamando função, então a programação ela fica muito mais rápida. Eu padronizo os nomes das minhas funções, quando elas retornam algum dado que eu quero, eu começo o nome dela com a palavra resgata. E aí, quando eu começo a digitar no código resgata, que eu dou Ctrl/espaço, ele já me abre todas as funções. Resgata nome aluno, resgata disciplina, nome disciplina, resgata código da turma, resgata se aluno aprovado. Aí eu passo o RGM, ele me diz se o aluno está aprovado ou não. Resgata se ainda tem prova para fazer no semestre. Aí eu passo qual é o nome da disciplina, ele me retorna se ainda tem prova para ser feita. E aí, aqueles e-mails que vocês recebem meus, tudo aquilo dali está em função. Olá, prezado... aí eu tenho o nome do aluno, aí eu tenho lá, resgata nome aluno, passando o RGM. Aqui é o seu professor, aí tem lá uma função, resgata nome professor. Da disciplina de, aí eu tenho resgata nome disciplina. Então, o código fica todo
parametrizado. Dessa forma, você consegue deixar o seu código todo reutilizável. E aí, claro, quanto mais reutilizável for o seu código, menos erros você vai ter. Porque se eu precisar mudar uma coisa, eu mudo num lugar só. Essa replicação de código ela é perigosa. Então, se vocês fizerem desse jeito, vai ser muito mais útil e interessante. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença. Se houver mais alguma dúvida desse assunto, não deixem de me escrever. A gente se encontra, então, na semana que vem para gabaritar esse assunto. Muito obrigado pela presença de vocês e até semana que vem.